Amém, amém. Obrigado, Pastor Batalha. Boa noite a todos. Pastor Batalha, ele é um amigo há bastante tempo e em algum momento ali nós já falamos que ele tem idade para ser meu pai, né? E ele disse que não, mas acredito que, olhando agora a barba branca que está ali, acho que tem sim. Mas já tivemos a oportunidade de conviver e trabalhar juntos em alguns momentos. E eu estou vendo aqui também o rostinho de algumas pessoas que eu conheço também, aqui deslizando a tela. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas reconheci aqui alguns rostos, reconheci aqui uma voz também já conhecida. Muito bom estar com vocês, uma alegria estar com vocês. Nós estamos vivendo aí um período diferente, mas com certeza um período onde não temos não temos sido desamparados por Deus. Deus está cuidando de todos nós e eu tenho certeza que Deus está pastoreando cada um de vocês também e, sem dúvida alguma, através da liderança espiritual do pastor Batalha, vocês têm sido cuidados por Deus. E esse é um momento para nós, recebendo o sábado, também celebrarmos a Deus, agradecemos a Deus porque Ele está sempre ao nosso lado, sempre cuidando de nós. E eu queria então refletir um pouco com vocês. Na verdade, quem sabe um pouco do que nós vamos falar tem que ver com a mensagem final aí que a Sarinha e a Carol nos deixaram, de que Deus, ele é bondoso e especialmente a bondade de Deus é especialmente vista quando nós o obedecemos. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia aí, se vocês estiverem com ela, abri-la em 1 Crônicas, no capítulo 5. Eu queria que nós lêssemos uma parte apenas desse capítulo, enquanto você encontra aí, quem sabe, enquanto você vai buscar a sua Bíblia, ou se você vai só acompanhar mesmo ouvindo a leitura, mas aqueles que, quem sabe, vão buscar aí, eu queria apenas colocar aqui um panorama geral deste livro de crônicas, né? Na verdade, os dois livros de crônicas, bem como os livros de Samuel, Reis e outros livros que nós encontramos história, nós temos o livro de Ruth, o livro de Juízes, são livros escritos por pessoas que tinham ali como objetivo não apenas contar a história, mas trazer lições por trás da história. E isso acontece muito ao longo de toda a Bíblia, onde se cumpre de fato um dos propósitos da palavra de Deus, que é aumentar a nossa esperança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, temos a esperança aumentada. E quando percebemos a maneira como Deus guiou, conduziu e cuidou o seu povo, não é diferente aqui no livro de Crônicas. Nós não sabemos exatamente, né, com certeza, quem escreveu este livro, mas certamente sabemos que foi alguém que escreveu em tempos difíceis. E ao escrever em tempos difíceis, ele tem em mente aqui, o autor tem em mente o principal objetivo de mostrar para o povo de Israel, dos seus dias, que já no passado Deus tinha feito grandes coisas. E a gente percebe alguns temas que são que acontecem, se repetem bastante vezes aqui ao longo dos dois livros de crônicas, especialmente. Dentre esses temas, e a gente vai falar um pouco sobre ele, nós temos aqui o contraste ou o conflito entre a vitória e a derrota. Então o tempo todo vai estar ali uma tribo ou uma parte da tribo, ou o povo de Israel vencendo ou sendo derrotado. A outra nação vencendo ou sendo derrotada. No momento, como vamos estudar hoje aqui no capítulo 5, num momento uma tribo vencendo e essa mesma tribo em outro momento sendo derrotada. Por que acontece essa interação de vitória e derrota o tempo todo? Justamente porque nós encontramos aqui neste livro um pedacinho, um conflito menor, que é um pedaço do que nós chamamos de grande conflito. Então eu tenho aqui uma miniatura, mas eu tenho também a maneira como Deus age. Então quando eu vejo o povo de Deus vencendo, usar aqui novamente o exemplo da história para as crianças, que nós adultos acabamos gostando tanto quanto as crianças, na verdade, a história ali de Elias, embora aqui foi o momento que ele é alimentado, mas Elias vai ter aquele embate com o rei Acabe e os profetas de Baal. Ali não era um embate entre Elias e Acabe, ou Elias e os profetas de Baal. Ali era um embate entre Deus e Baal. Então, quando nós encontramos uma luta, uma guerra, uma batalha, nós observamos aqui que quem está ali no palco, quem está lutando ali, quem está na frente de batalha, é de um lado Deus e do outro Satanás, o inimigo de Deus, os deuses falsos, e não é diferente aqui. Quando nós observamos isso,
nós percebemos também que o autor ele tinha o seguinte objetivo. Como ele escreve num momento difícil, de crise, quando o povo de Israel ainda enfrentava constantes ataques, ele está lembrando, olha, o ataque que nós estamos enfrentando hoje, no passado nossos pais enfrentaram também. E eles venceram. Como venceram? Ou então, eles perderam. Como perderam? Então nós temos aqui um exemplo para ser imitado ou um exemplo para ser evitado. E aí a gente vai analisar e escolher que caminho vamos seguir. Olha, vocês estão indo por este caminho. Este caminho aqui, nossos pais já caminharam e ele levou para o fracasso. Ou então esse caminho nossos pais trilharam e levou para o sucesso. Quando eu entendo que o autor escreveu para isso já nos dias dele, imagina agora o efeito, imagina agora o poder que isso tem para os nossos dias. Nós vivemos conflitos também. E os nossos pequenos conflitos aqui, nossos conflitos menores nesse panorama geral, eles fazem parte, ou pelo menos eles refletem este conflito maior, que é o grande conflito. A luta entre o bem e o mal, ela se reflete nas nossas escolhas diárias e, portanto, nas consequências delas. Elas se refletem, no fato de nós vivermos num mundo de pecado. Então, muitas vezes as pessoas sofrem, nos perguntamos por quê, e por mais simplista que essa resposta possa parecer, muitas vezes elas sofrem ou nós sofremos porque estamos num mundo mau, num mundo de pecado. O sofrimento é uma realidade universal. Não tem uns que sofrem mais e outros que não sofrem. Você não passa a sofrer quando aceita Jesus. O sofrimento é uma realidade universal. Os conflitos que nós enfrentamos, todos enfrentam, cada um de uma forma, e cada um lida de uma forma diferente também. Então, faz muito bem para nós hoje olharmos para a Bíblia como um todo, mas nos faz muito bem também olharmos aqui para as crônicas, olharmos para os relatos históricos e percebermos de que maneira essa relação acontece entre a vitória e a derrota, que aqui nesse caso é um tema que se repete constantemente e se aplica primeiramente ali para os seus leitores, mas se aplica para nós hoje também. Nós hoje vamos colecionar vitórias ou derrotas, e isso vai depender da maneira como nós lidamos com essas circunstâncias. Então, dito tudo isso, vamos agora então sim ler 1 Crônicas capítulo 5, e nós vamos ler do verso 18 até o verso 22, ok? Então, 1 Crônicas 5, 18 a 22. No capítulo 5 nós temos aqui a descrição daquelas tribos que ficaram do lado de cá do rio, por assim dizer. Lembra que Josué ele conduz o povo de onde Moisés deixou, Moisés morre, e aí Josué continua e ele vai atravessar o Rio Jordão, só que 2,5 tribos elas pedem para não atravessar. Elas pedem permissão para ficar por ali mesmo. Eles iriam até ajudar na conquista de Canaã, eles não iam ficar lá tranquilos. Quando chegasse a hora de invadir Canaã, eles iriam juntos, mas eles pediram permissão para ficar morando do lado de cá do rio e não atravessar. E eles recebem essa permissão. E agora, então, nós temos a descrição dos descendentes dessas 2,5 tribos. E aí, logo na sequência, chegamos no verso 18, que diz assim: Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio. Olha só, aqui nós temos então a descrição de uma vitória. Como falei, o livro de Crônicas vai ter sempre essa divisão, vitória, derrota, vitória, derrota. Inclusive, nesse mesmo capítulo, se você continuar lendo e chegar lá, por exemplo, até o verso 25 e 26, vai perceber que essas mesmas 2,5 tribos que saíram vitoriosas, elas vão ser derrotadas. Então, num momento essa tribo ela vence, no outro ela perde. Então a questão não está na tribo, a questão está na atitude, na maneira de enxergar e viver. Okay? Nós encontramos aqui algumas lições importantes
que eu queria destacar com você. Quem sabe, se fôssemos aqui listar, ou se fôssemos aqui enumerar algumas lições, poderíamos destacar 5 pontos que essas 2,5 tribos tomaram para ser vencedoras. E com isso eu não quero aqui trazer uma fórmula, uma receita, olha, quer vencer, faça como eles. Mas eu acho que nós temos aqui alguns princípios que podem nos ajudar bastante nas crises, nos conflitos que nós enfrentamos, quando estamos diante da possibilidade de uma vitória ou derrota. Como caminhar em direção à vitória e não à derrota. Deixa a sua Bíblia aberta aí, se você tinha fechado, abra por gentileza novamente. Nós vamos observar de maneira aqui atenta, mas também de maneira mais rápida, mais superficial, porque teríamos muito que falar, quem sabe, do texto, mas nós temos aqui a primeira informação no verso 18, é que essas 2,5 tribos, ou dentre essas 2,5 tribos, nós tínhamos ali, ou encontrávamos ali, pessoas preparadas para a batalha. Então nós temos aqui pessoas com ferramentas, nós temos pessoas aqui com espadas. As espadas não eram uma característica constante do povo de Israel, mas aqui eles tinham ali espada, eles tinham também escudo, eles tinham ali também, sabiam usar o arco e flecha, eles eram preparados para a guerra, eles eram homens valentes. Então perceba, nós temos aqui um exército de corajosos. E esse exército de corajosos, o cronista faz questão de apresentar o número deles, né? Então, deve ter acontecido ali um censo, um recenseamento, e chegou-se ao número de 44.760. Bastante gente. É um exército relativamente grande, quase 50 mil pessoas ali, 44.760 homens. Todos estes, diz o verso 18, a última expressão do verso 18, todos estes capazes de sair ao combate. Então, o primeiro ponto que nós identificamos aqui nessas 2,5 tribos, nesse exército que sai e se torna vencedor, é o fato de que eles se prepararam. Eles estavam capazes para sair. Quem sabe tinha alguns ali que não estavam prontos. Tinha alguns que não sabiam ainda manusear bem a espada, não sabiam ali usar um arco e flecha, e eles não foram contados dentro desse exército. Mas esse exército de 44.760 homens, ele contava apenas com homens capazes, com homens, diz o texto também, valentes, corajosos. Então eles vão para a batalha, e esse já é o segundo passo, o segundo ponto que nós encontramos aqui, mas eles vão para a luta justamente porque eles se prepararam para isso. Nós muitas vezes, ao lidar com os conflitos, com os desafios, dificuldades do dia a dia, nós temos dificuldade em vencer justamente porque nós negligenciamos o preparo. E esse preparo, quando trazemos agora mais para uma aplicação à nossa vida, esse preparo se dá em muitas áreas. E eu preciso analisar que guerra eu estou ali travando para conseguir ter o preparo correto. A gente muitas vezes acaba misturando e confundindo as batalhas. É muito comum, e acontece com muita frequência mesmo, o fato, por exemplo, de nós encontrarmos alguém com um problema ali de ordem emocional, às vezes até mesmo de ordem psíquica, que precisa ali melhorar o seu trato ou a sua inteligência emocional, por assim dizer, mas no momento de conflito extremo, busca a ferramenta errada e vai ali em busca de uma outra ajuda que é eficaz, é importante, mas que não vai na raiz do problema. Então podemos dizer que temos aí pessoas, quem sabe, no caso esse exército, ele tinha arco e flecha, tinha espada e tinha escudo. Temos muitas pessoas que às vezes, diante de um conflito familiar, não buscam ali as ferramentas adequadas para lidar com conflitos familiares. Acha muitas vezes que o trato familiar é brincadeira, é só vamos lá, vamos ver o que vai dar. E não busca conselhos, não busca de alguma forma entender melhor o funcionamento do outro, não busca se conhecer melhor. Então, quando eu ignoro o preparo, quando eu ignoro o fato de que eu preciso me conhecer, conhecer a ferramenta, dominar bem a ferramenta, para ir para a guerra e ser um vencedor, eu tenho chances muito grandes de acabar colecionando não vitórias, mas derrotas, como de fato, acabei de mencionar, acontece bastante aqui no livro de Crônicas. Mas eles não tinham só coragem, não tinham só preparo, porque nós também encontramos pessoas muitas vezes que estão super preparadas para fazer algo, mas de fato nunca fazem. Eu trabalhei bem de perto com uma pessoa recentemente
que estava ali há muitos anos se preparando para fazer algo. Na verdade, quando eu conheci, ele já estava se preparando para fazer aquilo e dizia que idealizava fazer aquilo. Só que acontece que a gente trabalhou junto ali bem de perto e o tempo foi passando, passando, e aquilo para o qual ele se preparou nunca saiu. Então, muitas vezes nós vivemos situações onde nós passamos nos preparando, lemos a respeito, conversamos, planejamos, fazendo, mas nunca vamos para cima, nunca assumimos de fato. Então, veja, no verso 19, eles não ficam ali só preparados, contando de novo, vamos ver se tem mesmo 44.760. Não, vamos contar, vamos revisar, vamos ver se a espada está afiada. Tudo isso aconteceu. O preparo aconteceu, mas além do preparo eles vão, e no verso 19 eles fazem guerra aos agarenos, Getur, Nafis e Nodab. Então, primeira coisa importante diante dos conflitos que eu enfrento no meu dia a dia e que o cronista tinha em mente que os seus leitores primários ali deveriam aprender e serve para nós hoje também. Primeira coisa, eu preciso me preparar. Qual tipo de conflito você enfrenta? Você tem que buscar o preparo, buscar ali o conhecimento, a informação, a conscientização, se ferramentar com aquilo que é suficiente, ou pelo menos que pode te ajudar a lidar com este conflito. Se é um conflito de ordem emocional, você tem que buscar um especialista que vai te ajudar a lidar com esse conflito. Muita gente, por preconceito, muitas vezes fica tentando lutar sozinho. Não, você não tem ferramenta para isso. Então vai em busca da ferramenta. Além disso, você precisa não só se preparar, você precisa ir, avançar, certo? E tudo está indo muito bem, e esses primeiros 2 passos, inclusive, se parecem muito com um discurso motivacional, motivador, e não precisaríamos, talvez, nem mesmo usar a Bíblia para falar desses 2 passos. Poderíamos aí buscar algum livro de autoajuda, algum livro de coach, algo nesse sentido, ia nos encaminhar nessa direção também. Só que a partir do 3º passo que nós temos, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes do que nós gostamos de ouvir e do que nós estamos preparados para ouvir normalmente. E claro, nós sabemos que é assim que funciona, mas muitas vezes nos apegamos aos primeiros 2 passos como se eles resolvessem. Começamos agora a acreditar que se eu me preparar adequadamente, então eu vou vencer. Se eu me preparar e for para cima, eu vou vencer. Veja, esses 2 passos são importantes, mas a vitória não está nem no primeiro, nem no 2º passo. Quando eu continuo lendo o texto, logo no verso 20, eu leio o seguinte: foram ajudados contra eles. Então, peraí. Eles passaram ali um tempo se preparando, não sei quanto tempo se preparando, mas eles estavam preparados, eles já tinham colecionado vitórias, eles tinham ali espadas, eles tinham escudos, eles tinham arco e flecha, sabiam manusear, estavam capacitados para manusear, mas eles não venceram por isso. Não foram as suas armas que trouxeram a vitória. Não foi o preparo deles que trouxe a vitória, não foi a coragem, a determinação, a ousadia que trouxe a vitória para eles. Eles não venceram por absolutamente nada do que eles fizeram. A vitória deles não estava na mão deles. Pelo contrário, eles venceram porque tiveram uma ajuda. Sozinho não dava conta. Muitas vezes nós somos iludidos e enganados e passamos a crer que por conta própria somos capazes de resolver qualquer tipo de problema. E no contexto religioso, muitas vezes nós acreditamos, por exemplo, que nós somos capazes de resolver o problema do pecado por conta própria. Então, se eu decidir um dia que eu não vou pecar mais, está resolvido. Ou no relacionamento interpessoal, se eu decidir e repetir para mim mesmo que eu vou ser um bom marido a partir de hoje, que vai ser uma boa esposa a partir de hoje, um bom filho, um bom pai, está chegando aí o Dia dos Pais, então está tudo resolvido. Mas não. O preparo, as armas, as ferramentas, a coragem, a ousadia não foi suficiente. A ponto que no meio da batalha, talvez eles estivessem ali começando a perder, tivessem já ali perdido alguns dos seus soldados, porque estavam em minoria. Eles eram 44 mil, quase 45 mil, mas seus inimigos eram pelo menos 100 mil, porque no verso 21, nós lemos que eles levaram cativos 100 mil pessoas. Então, pelo menos 100 mil tinha ali. O exército deles era menos do que a metade do exército inimigo. Então, eles eram insuficientes. Esse é um ponto um tanto quanto difícil de aceitarmos. Mas esse é um ponto que faz toda a diferença. Esse é um ponto que algumas pessoas enxergam como um discurso desmotivacional. Mas, na verdade, esse é o discurso, do meu ponto de vista, mais libertador.
Porque agora eu abandono aquela capa, eu abandono aquela ideia de que sim, eu consigo, eu dou conta, eu posso. É só eu acreditar, vou lá e faço. Afinal de contas, a força está dentro de mim. Afinal de contas, eu sou forte consigo. Mas o que eu observo aqui é que a vitória não veio pelo reconhecimento do que eles eram. Não veio pelo treino com espada e escudo. Não veio por saber ali usar bem o arco e flecha. A vitória veio porque eles foram ajudados. Receber ajuda é fundamental no processo de vitória. Mas não foi qualquer ajuda. Que ajuda que eles recebem? Verso 20 diz que eles foram ajudados contra os agarenos e por isso, então, os agarenos foram entregues nas suas mãos. Veja que eles estão aqui mais na voz passiva, eles recebem, foi entregue a eles do que de fato fazendo. Eles estão indo à guerra? Estão. Não é também um pretexto para você ficar na sua casa ali, esperando. Não, você de fato se prepara, você de fato vai, mas você vai com consciência de que a vitória não está em você. A vitória ela só é possível quando você é ajudado. Quando você entende que sem ajuda externa, você não é capaz de vencer. Sem ajuda externa, você não vence o seu conflito emocional. Sem ajuda externa, você não vence a doença. Sem ajuda externa, você não vence o pecado. Sem ajuda externa, você não vence absolutamente nada. Eles foram ajudados. E isso é o que trouxe a vitória. E aí, para entender por quem eles foram ajudados, já sabemos que foi pelo Senhor, mas o texto continua dizendo que eles foram ajudados justamente porque no meio da batalha, no verso 20, ainda parte final do verso 20, no meio da peleja, eles clamaram a Deus, Deus os ouviu porque confiaram nele. Então eles clamaram a Deus, e aqui nós temos um segredo importante da vitória do povo de Israel ao longo de todos os tempos. Não apenas aqui, essas 2,5 tribos, mas constantemente nós encontramos eles perdendo ou eles vencendo, baseado no quanto eles param de confiar em si mesmos e passam a confiar em Deus. Perceba que a oração, ela se opõe diretamente à confiança própria. Orar é você assinar o seu atestado, a sua declaração de que você não confia totalmente em si mesmo. Orar é assinar o seu atestado, sua declaração de que você entende ali que você não consegue vencer, que você não dá conta, que você não consegue sozinho e por isso você precisa de ajuda. E aí você ora clamando por socorro. É o que eles fazem. Eles estão no meio da peleja, não sei quantas baixas tiveram até esse ponto, e então eles falam, não, peraí, sozinho não conseguimos. Nos preparamos, temos espada, temos escudo, temos arco e flecha, temos os melhores homens, mas, em minoria, e ainda que não fosse minoria, nós aqui não somos suficientes. E vamos então pedir ajuda. E eles pedem ajuda à pessoa certa. Eles clamam ao Senhor. O quarto passo, portanto, que eles dão aqui é justamente o passo de clamar ao Senhor. A oração, ela é uma ferramenta poderosíssima. Nós aprendemos recentemente na lição da escola sabatina a respeito da oração intercessória, orando agora pela salvação de outros, reconhecendo que a missão é de Deus e não nossa, reconhecendo que é Ele quem salva e não nós mesmos, que nós não somos super-homens ou super-mulheres que conseguem converter alguém, mas a oração, além desse papel importantíssimo e específico no que diz respeito a cumprir a missão de Deus, ela é uma chave importante e poderosa para todas as áreas de nossa vida. Se você quer vencer, não basta se preparar, não basta você ter coragem, não basta você ter as armas e ferramentas corretas, você precisa pedir ajuda. E essa ajuda para a pessoa certa é pedida por meio da oração. E aí na sequência, então, correndo um pouco aqui contra o tempo, nós lemos no verso 21 que eles venceram. E a descrição da vitória é muito grande, porque olha só, eles levaram o gado, e esse gado era composto por 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos. Então eles levaram ali um despojo de guerra muito grande. Perceba, eles estavam em paz, na deles lá, e então vêm os inimigos e os incomodam, vêm os inimigos e os desafiam para a guerra. Só que esta guerra, este conflito pequeno, é uma miniatura do conflito grande. É um reflexo do conflito grande. Então eles têm que enfrentar, eles têm que se preparar, eles têm que ir para cima, mas eles têm que ter ajuda. Afinal de contas, a batalha não é deles, a peleja não é deles. E quando eles vão e clamam a Deus, eles vencem. Mas, de novo, o cronista ele faz questão de dizer o seguinte, olha, eles venceram, no verso
22, muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja. Eles entenderam então que a luta não era deles, a luta era de Deus. E justamente por entender que a luta é de Deus e não deles, eles clamam a Deus, eles são ajudados e eles vencem. Nós muitas vezes nos esquecemos que a luta que nós travamos a cada dia, ela, claro, deve ser travada por cada um de nós. Mas essa luta ela é um reflexo da luta, do conflito cósmico que existe. E aqui eu não estou espiritualizando tudo, olha, tudo que acontece é porque isso ou aquilo. Não, nós muitas vezes colhemos ali consequências, temos resultados de nossas escolhas e muitas vezes nós culpamos ali Satanás, que não está nem sabendo do que aconteceu, não é verdade? Mas eu não posso me esquecer nem por um instante que nós estamos dentro de um conflito. E as lutas menores que envolvem o povo de Deus, elas são um reflexo do grande conflito, da luta maior. A quem pertence essa luta? Pertence a Deus. E é justamente porque eles confiaram em Deus, e de novo, orar se opõe a confiar em si mesmo. Orar é você assinar uma declaração, um atestado de que você não é suficiente, você não dá conta e por isso precisa de ajuda. E aí você pede socorro para Deus. E eles então são ajudados e a história termina, o relato termina com eles voltando para sua casa e ficando ali, habitando no lugar deles, até o lugar do exílio. Então eles ficaram tranquilos. Eles estavam em paz no começo, a sua paz foi ameaçada por um conflito, por uma luta ali, uma ameaça. Eles então seguiram estes passos e o último passo que eles deram é justamente ter ali a mesma paz que havia no começo. Essa paz que a Bíblia vai nos apresentar, na verdade, uma paz maior do que a que eles experimentaram, uma paz que excede, que vai além de toda a compreensão humana, de todo o entendimento humano. Quando eu percebo e reconheço que eu sou pequeno, que eu não sou bastante. E veja, aqui eu não estou negando os primeiros dois passos. Não estou negando a necessidade do preparo e da coragem e ousadia para avançar. Mas eu estou te lembrando, quem sabe, que mais do que, ou tanto quanto não, mais do que se preparar e avançar, é você entender que você é incapaz, insuficiente. Alguém mencionou aqui que Josué orou e o sol parou, e esse fenômeno descrito do ponto de vista humano do sol parando, ele não acontece pelo poder de Josué, ou qualquer outro que tenha acontecido, o fogo descendo do céu, lá no caso de Elias, ou os corvos vindo trazer alimento para Elias. Nada disso acontece pelo poder, pelo preparo, pela coragem, pela quantidade de ferramentas que o ser humano tinha. Todos eles acontecem porque Deus é quem faz. Porque eles entendem que a vitória pertence a Deus, não só a vitória, a batalha pertence a Deus. Nós vamos encontrar no livro dos Salmos constantemente essa ideia se repetindo, e os salmistas, Davi muitas vezes falando ali, olha, Senhor, peleja a tua peleja, luta a tua batalha, porque ela é tua. Ou quando ele está ali perdendo, né? E ele fala assim, olha, Senhor Deus, o que os outros vão pensar de ti se me virem aqui perecendo? Então, o salmista não estava tão preocupado com o que eu pensar dele, mas com o que é pensar de Deus, que é o Senhor e o dono da batalha. Hoje, nós podemos enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em nos socorrer, em cuidar de nós. Estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Agora imagine que tempos estaríamos vivendo não fosse pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas hoje nós somos lembrados de que a vitória, ela acontece justamente quando eu reconheço a minha limitação, quando eu reconheço que eu não sou capaz, que eu não dou conta. E aí, no meio dessa luta, no meio desse conflito que nós estamos travando, que nós estamos vivendo, eu recorro a Deus através da oração. Eu clamo a Deus e eu sou ajudado por Deus. E no final, nós não temos aqui um louvor a essas 2,5 tribos. Nós não temos aqui a informação de que todas as outras nações olharam para eles e viram que eles eram mais fortes, poderosos. Não. Quem é louvado aqui é Deus. E como mencionei lá no começo, nos dois últimos versos, 25 e 26, acontece justamente o contrário. Eles passam a confiar em si mesmos, eles deixam de obedecer e de depender de Deus, e eles então ali
se prostituem diante de outros deuses e eles são levados cativos e vão para o cativeiro. E aquele cativeiro, você conhece bem a história, aquele cativeiro é horrível, é terrível para todos eles. Mas por quê? Porque em algum momento eles deixaram de confiar em Deus, de transferir a confiança para Deus e passaram a confiar em si mesmos. Então hoje eu queria convidar você, queria desafiar você, como me sinto desafiado, como meu primeiro ouvinte, me sinto desafiado todos os dias a não confiar ou a não depender de mim mesmo, mas a depender e confiar unicamente de Deus, porque a peleja é dele, a luta é dele, e se é dele, eu preciso permitir que ele vença. Vou me preparar com certeza, vou escolher as ferramentas certas com toda certeza, vou ali buscar coragem, e mesmo a coragem vem de Deus, com certeza, mas eu vou me lembrar sempre que a coragem que eu tenho deve vir de Deus. A fé e a força que eu preciso para vencer vem de Deus também e não de mim mesmo. E aí, na força de Deus, com a coragem que Ele me dá, com o preparo que Ele me possibilita, eu vou para a frente da luta, mas eu vou ali, certo de que ela pertence a Deus e não a mim, certo de que Ele fará o melhor. Eu queria convidar você a, sinceramente, depositar sua vida nas mãos de Deus, confiando que Ele fará por nós o que nós não podemos. Que é muito, viu? Porque, sendo honestos e sinceros, o que nós podemos fazer é bem pouquinho mesmo. Mas Ele completa o incompleto. Ele pega o nosso ordinário e Ele faz o extraordinário. Ele pega o nosso incompleto e Ele faz ali o completo. Ele consegue pegar o que nós conseguimos fazer de melhor, que é muito ruinzinho ainda, e Ele consegue transformar isso numa vitória. Não nossa, mas uma vitória dele, porque a peleja, a batalha, a luta é dele também. Podemos orar nesse sentido, pedindo a Deus que nos ajude a sempre depender e confiar dele, e a confiar nele, e a orarmos, vamos fazer isso com essa consciência de que estamos aqui reconhecendo, assinando o nosso atestado de incapacidade, dizendo: Deus, eu sou incapaz, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Vamos orar então nesse momento? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nesse momento de nos reunirmos e fazermos de tantos lares a tua casa. Afinal de contas, o lugar onde o Senhor está se torna a tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio aqui de estar com irmãos na fé, com alguns amigos queridos, pessoas que conheci em algum momento e hoje estamos aqui juntos, ainda que virtualmente. Mas obrigado principalmente, Senhor, pela tua palavra que nos motiva e nos ajuda a enxergar como podemos vencer, como podemos ser vitoriosos nas muitas lutas que enfrentamos no dia a dia. Obrigado, Senhor, porque compreendemos que devemos sim nos preparar, devemos sim buscar as melhores ferramentas, precisamos de coragem, precisamos de ousadia muitas vezes, mas precisamos também reconhecer que somos incapazes. E é isso que estamos fazendo nessa oração. É isso que fazemos a cada vez que recorremos ao Senhor através da oração. Declaramos que somos incapazes, declaramos que somos insuficientes e assim permitimos que o Senhor faça por nós o que nós não podemos. Permitimos que o Senhor faça o extraordinário quando tudo que fazemos é o ordinário. Permitimos que o Senhor complete o incompleto que há em nós. Por favor, abençoe cada um de nós. Que todos consigamos enxergar isso e a cada dia, clamando a Ti, como essas 2,5 tribos clamaram, que sejamos ajudados pelo Senhor. Nos abençoe, nos dê um bom sábado em Tua presença. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Muito obrigado por estar com vocês hoje, nesse momento. Muito obrigado mesmo, um grande prazer, uma grande alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Ítalo, a alegria é nossa, ficamos muito agradecidos por ter aceito o convite e desejamos que aquilo que você partilhou conosco seja algo real na vida de todos nós. Que nós, tenho certeza, nós todos de alguma forma aprendemos contigo neste culto, tá bom? Que Deus continue te usando, te abençoando, você e a sua família linda.